A pessoa está perguntando, Moisés, a pessoa diz assim: eu tenho muitos sonhos profissionais e acadêmicos. Temo em me aprofundar nessa oferta, em ofertar minha vida na comunidade, na igreja e em algum momento ficar frustrado. Há a possibilidade de realizar os meus sonhos e os de Deus, ou é somente um que vence? Boa tarde, né? Tudo bem? Bem. Antes da gente começar, vamos invocar o Espírito Santo, né? Porque é um programa de auditório, mas nós estamos no coração de Cristo, né? Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como eu não estou vendo todos vocês, eu vou ficar em pé, tá certo? Aí depois me sento, levanto, não tem problema não. A pergunta foi sobre os sonhos, né? Se eu entendi bem, né? Então a pessoa perguntava, dizia que tinha muitos sonhos. E sonhos acadêmicos, sonhos profissionais, e a pessoa dizia que temia, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam aí quem fez a pergunta, temia se ofertar a sua vida a Deus, porque temia perder esses sonhos. E a pergunta terminava com um questionamento. Como era o questionamento final? Está aqui. Então, em algum momento, temia a pessoa de ficar frustrada nos seus sonhos, né? E há a possibilidade de realizar os meus sonhos e os de Deus, ou somente um que vence? Era a pergunta da pessoa. Eu estava almoçando agora, todo mundo almoçou, né, aqui? Sim ou não? Sim. E eu estava conversando com uma pessoa que tinha também sonhos. E essa pessoa estava me dizendo que tinha feito um caminho, né, no Senhor, um chamado no Senhor. E em um determinado momento ele disse: não, eu vou seguir a minha própria estrada, realizar os meus o quê? Sonhos. E aí ele disse: eu comecei a resistir um pouco aos sonhos de Deus para a minha vida. Não vou dizer quem é a pessoa. E num determinado momento, ele disse: aconteceu comigo o que aconteceu com o profeta. O profeta Jeremias, onde ocorre aquela luta desigual. Lembra? Vocês sabem aquela passagem? O profeta diz: seduziste-me, Senhor, e deixei seduzir. Numa luta desigual. Eu posso dizer a pessoa quem é? Posso? É o padre. Ou é o padre? Eu estava conversando com ele, não era o padre. O senhor estava dizendo exatamente isso. Foi isso ou não foi? Aí a providência de Deus faz os seus caminhos, né? Então ele dizia que chegou um determinado momento que a sedução do Senhor para ele foi mais forte do que os desejos e projetos humanos dele, por mais bonitos, por mais belos. O padre estudou na área da educação, dava aulas e tudo mais, mas finalmente aquela sedução do Senhor foi mais forte do que aquele projeto e aquele plano humano dele.
E aí ele disse, e aí eu me rendi e aderi ao projeto de Deus. Eu tenho que ser muito honesto com essa pessoa. Porque ela disse assim, primeiro ela disse assim, tenho medo de ficar frustrado. Quero dizer para você, o sonho e o projeto de Deus na sua vida jamais lhe frustrará. Jamais. Jamais. Porque Deus, dizia já o Papa Bento XVI, Deus não tira nada de nós que seja verdadeiramente belo, bom e pleno. Ao contrário, Deus só dá. E dá muito mais do que nós podíamos imaginar. Se Deus tira alguma coisa, é porque não será pleno, bom e perfeitamente belo na nossa vida. Porque Ele somente dá. Quando nós nos damos a Ele, e aí entra a pessoa. Há a possibilidade de realizar os meus sonhos, os sonhos de Deus, ou só um que vence? Eu tenho que ser honesto. Se você deixar, porque Deus sempre respeitará a liberdade de cada um de nós. Deus nunca usurpará a nossa liberdade. Deus sempre propõe, Ele nunca impõe. Deus sempre propõe. Mas eu quero lhe dizer uma outra coisa. A proposta de Deus sempre será mais muito melhor e maior que a nossa. Coisas que o nosso coração jamais pôde desejar, porque era tão alto que a gente não podia, coisa que o nosso coração jamais pôde imaginar, Deus tem preparado para os seus. Então não é uma questão, assim, com toda honestidade, é uma questão até de inteligência. Porque Deus tem um plano de amor e de felicidade plena para você. E Deus te chama. E normalmente, quando Ele nos chama, Ele pede renúncias de nós. Ele pede para nós deixarmos algumas coisas. Mas essas coisas, como dizia São Paulo, as considerei esterco. Vocês sabem o que é esterco, né? A palavra, São Paulo usa uma palavra bonita para dizer aquilo, né? Considerei esterco diante do bem supremo que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sei se os sonhos que você traz são sonhos meus ou sonhos só seus mesmos. Eu sei que se os seus sonhos forem só seus mesmos, eles são sempre limitados. Mas pode ser Deus sonhando dentro de você. E com certeza, se Deus lhe chama e se você oferta a sua vida, Deus vai lhe levar a algo muito maior, algo muito mais pleno, algo muito mais feliz, que implica em uma oferta, em um deixar tudo para segui-lo. Mas quando nós seguimos a Ele, Ele se entrega a nós e nos dá tudo com Ele. E nos dá muito mais do que nós podemos imaginar. Sim, nós deveríamos, às vezes a gente tem medo da vontade de Deus. E essa é a maior besteira que a gente pode fazer na vida da gente. Porque sabe por quê? Vou finalizar, porque não é uma pregação, é uma pergunta e resposta, né? A gente tem medo da vontade de Deus, mas é uma tolice a gente ter medo da vontade de Deus. A gente devia ter medo, sabe de quem era? Da nossa própria vontade. Essa daí é perigosa. Porque hoje a gente diz, eu quero isso, eu quero fazer isso. Não, mas eu quero, porque eu sei que essa é a minha felicidade, eu vou, porque vou, e ninguém me demove. Aí você vai e faz a sua vontade, a custo de ferro e fogo, você faz, e aí lá na frente você diz, ai meu Deus do céu, ainda bota a culpa em Deus, ai meu Deus do céu, por que eu fiz essa besteira? Por que eu fiz isso? Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Sim, a nossa vontade, sim, ela é perigosa.
ela muitas vezes nos levará a caminhos que a gente não tem como humanamente voltar atrás. Mas a vontade de Deus, não. A vontade de Deus é um porto seguro. A vontade de Deus é um porto seguro onde nós podemos encontrar a plenitude da vida e a plenitude da felicidade. Porque o que Deus sonhou para nós é maior e superior do que qualquer sonho pequeno e tacanho que a gente possa ter na nossa vida. Então eu desejo que você sonhe sim, e sonhe muito, mas não sonhe baixo demais, sonhe alto, sonhe com a vontade de Deus para a sua vida. Essa sim, nunca lhe frustrará, e lhe levará à plenitude de quem é você, porque você é um sonho de Deus. E a sua resposta generosa à vontade de Deus será uma adesão para colocar de uma forma concreta e encarnada o sonho de Deus na sua vida, que é você. Tá ok? Moisés, na época da fundação, a lanchonete era novidade para os jovens. Hoje se faz necessárias novas formas de evangelização. Como a comunidade vê as novas formas de evangelização, como, por exemplo, a evangelização por meio dos esportes? A comunidade vem como coisa muito bem-vinda, né? Por quê? Com licença. Porque, olha, uma das características de Deus é que Deus ele é criativo. Você sabe disso, né? Deus é criativo. É próprio de Deus. Você quer ver como é que Deus é criativo? Pegue sua mão direita. Olha aí sua mão direita. Olhou? Agora olha a sua esquerda. É igual? Não. Nem a mão direita da gente é igual à nossa mão esquerda. Você sabia que não existe ninguém igual ao outro? Essa história de clonar, isso é o homem que inventa, Deus não. Porque até o gêmeo é diferente. Até o gêmeo univitelino parece, mas não é totalmente igual. Você sabia que até o seu olho direito, a íris do seu olho direito, é diferente da do seu olho esquerdo? E não existe uma íris igual no mundo? Isso é impressionante, né? Porque Deus é criativo. Um grão de terra. Antes de fazer fisioterapia, eu fiz 2 anos de geologia. E foi uma coisa que me impressionou. Quando eu coloquei numa lente um grão de areia, e a gente vai estudando os cristais. E o professor me disse, não existe um cristal de areia igual no mundo inteiro. Cada cristal de um grão de areia é diferente de outro. Porque Deus é criativo. E é próprio de Deus estar criando coisas novas para os tempos novos, para tempos novos. E a evangelização vai ao encontro dos homens de cada tempo. E o Espírito Santo vai gerando sempre coisas novas para evangelizar, para levar o mesmo evangelho, ontem, hoje, sempre. O mesmo. Foi sim. O mesmo Jesus, ontem, hoje, sempre, mas com a linguagem nova, de uma forma nova, com a roupagem nova, para o homem novo, o homem de cada tempo. Então, se no início, e ainda sempre é válido, e é sempre possível, a gente evangelizar através de uma pizzaria, através de uma lanchonete, mas o Senhor vai dando sempre novas formas e novos meios. E é indispensável para a evangelização nós entrarmos em diálogo com o homem do nosso tempo, da nossa cidade. Por exemplo, o mundo digital que está aí, evangelizar através do mundo digital, para chegar às pessoas e ajudá-las a elas terem um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. O mundo digital é apenas um instrumento para ajudar as pessoas que muitas vezes vivem no mundo digital de forma virtual,
ajudá-las a elas entrar na realidade que é Cristo e nos relacionamentos uns com os outros, concretos, palpáveis, ajudá-las a fazer a experiência com Jesus Cristo. E tantas outras formas. O jovem de hoje, com certeza, é diferente do jovem de 35 anos atrás. A família de hoje, com certeza, é diferente da família de 35 anos atrás. E nós vamos precisar de novos meios, de novos métodos, para levarmos o eterno e único Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os esportes, sem sombra de dúvida, são um instrumento precioso para evangelizar. O que importa não é o meio, o que importa é o que nós levamos. A força do carisma, a força do Espírito Santo, a força de Jesus Cristo, para alcançar os homens e as mulheres de hoje. Então, vale a pena, sim. E é muito bom e saudável, tá ok? Moisés, como deve ser o relacionamento da comunidade Shalom com a igreja local? O que você acredita que seja a nossa maior contribuição como jovens Shalom para a juventude da igreja? As respostas vão vapt-vupt, né? Porque eu não vi nenhuma delas antes, viu? Mas vamos lá. A maior contribuição, em primeiro lugar, o nosso carisma, ele nasceu no meio dos jovens. Então, ele traz uma característica muito forte de não só evangelizar os jovens, mas de ter o protagonismo dos jovens na evangelização. Porque isso é muito interessante e isso é muito importante também. Eu me lembro bem que quando a gente começou a lanchonete e a evangelização e a obra e tudo mais, normalmente, de uma maneira geral, na igreja, como se trabalhava? Se trabalhava assim, vamos fazer alguma coisa pelos jovens. Então, os adultos, com muita boa vontade, trabalhavam em favor dos jovens. Isso é muito bom. Mas melhor do que isso, são os jovens em primeira pessoa assumirem a sua responsabilidade de evangelizar os outros jovens. Já Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, já dizia, os jovens são os evangelizadores dos jovens. E Bento XVI e o Papa Francisco insistem em dizer que são os jovens que devem ser os evangelizadores dos jovens. E na comunidade, nós temos exatamente essa característica. Na comunidade, nós temos adultos, nós temos famílias, nós temos idosos. Por exemplo, minha mãe faleceu há 3 anos atrás. Minha mãe tinha 97 anos e ela era membro da comunidade de aliança, né? E ela tinha um coração mais jovem do que... A mamãe era, às vezes, assim, por exemplo... Quando ela completou 90 e poucos anos, então a gente tem a reciclagem, né, que é aquele retiro de 10 dias da comunidade. E o pessoal começou a dizer, Moisés, assim, para as pessoas mais idosas da comunidade, a gente poderia dar a dispensa da reciclagem e tudo mais, que a pessoa passar 10 dias fora, muito exigentes. Aí um dia eu fui visitar minha mãe, né, discernindo e decidindo isso, eu disse, mamãe, eu estava pensando, com muita sabedoria, com muito jeitinho, né, dizer para ela, eu estava pensando assim, o pessoal estava me dizendo por aí, arrodeando, né, que talvez seja interessante quem tem mais de 90 anos poder ir ou não para reciclar. Quando ela, epa! O que foi, mamãe? Não me retire aquilo que me dá alegria. Não ouse de me tirar aquilo que me dá alegria. Um dia, estou contando isso porque eu acho que vale a pena. Um dia, eu estava chegando de viagem e uma irmã minha da comunidade foi me pegar no aeroporto e minha mãe, que estava em Fortaleza, também foi, né? Então, minha mãe, com 90 e tantos anos, estava lá e essa irmã que estava do lado, e a minha mãe disse assim, ai, Gabriela, todos os dias eu peço a Deus para nunca ficar velha. A menina olhou assim para ela. E ela olhou assim e disse, o que você está olhando desse jeito para mim? Você pensa que velhice é questão de número de anos?
Está muito enganada, minha filha. Velhice é questão de deixar ou não deixar a graça de Deus agir no coração. Aí, sai de perto, né? Porque com certeza tem muitos jovens que são muito mais idosos do que muitos idosos cheios de coração jovem. Mas dentro da comunidade nós temos as pessoas com mais idade, famílias, e todas elas devem e podem estar juntos na missão. Mas é muito importante que elas não façam aquilo que só os jovens podem fazer. Apoiem, sustentem, estejam juntos, mas deem o protagonismo da evangelização dos jovens para os jovens. E eu acho que essa é uma importante contribuição que nós podemos dar na igreja. De não fazer simplesmente trabalho pelos jovens, mas apoiar, sustentar e favorecer para que os jovens sejam os protagonistas da grande missão de evangelização dos outros jovens, assumindo a responsabilidade de dar de graça o que de graça receberam. Vou ficar logo de pé, viu? Para não estar senta, levanta, tá ok? Moisés, como devemos nos posicionar como Shalom na política e diante das ideologias modernas, principalmente nas redes sociais e meios universitários? Olha, nós devemos nos posicionar como a igreja nos convida a nos posicionar, né? A política, por mais que a gente viva momentos difíceis que nós estamos vivendo no Brasil, e nesses momentos a gente possa ter um olhar para a política como se fosse um olhar de rejeição da política, como se a política fosse simplesmente um lugar sujo, um lugar negativo, um lugar onde a gente às vezes vê tanta corrupção, tanta coisa errada. Mas o magistério da igreja nos ensina que a política é o lugar da construção do bem comum. E como é a construção do bem comum, é um dos lugares especiais onde se pode viver uma elevada caridade, onde pode se realizar uma elevada caridade. Se na política nós podemos encontrar o pior do homem, e a gente encontra, e como a gente encontra, também lá pode ser desenvolvido o melhor do homem. Para isso nós precisamos de homens e mulheres que estejam preparados para entrar neste ambiente que é desafiante, que é um ambiente mundano, claro, mas que precisa ser cristificado, precisa ser transformado. E não é fácil. E nós, como comunidade Shalom, nós temos que, não como comunidade, como instituição e como própria igreja, não tomar partido de A, partido B, não se partidarizar, mas ao mesmo tempo tudo favorecer, para que possam surgir do nosso meio pessoas, não a instituição, pessoas que bem formadas possam dar sua contribuição para a construção de um país mais fundamentado nos valores do Evangelho, mais fundamentados na verdade de Cristo, na caridade de Cristo, na justiça de Cristo, na bondade de Cristo, no bem comum. E por isso é nosso papel formar, é nosso papel contribuir. Agora, isso tem que ter uma atenção muito grande, para que a gente não entre simplesmente vamos dizer assim, na moda, né? Na ideologia, porque essas ideologias todas elas passam. Seja ideologias de esquerda, com toda a sua fantasia, a sua proposta de justiça social a qualquer custo, e que muitas vezes nos leva a injustiças muito mais profundas, sejam ideologias de direita, que apresentem a liberdade, o liberalismo, uma adesão, vamos dizer, uma liberdade a qualquer custo, e que termina muitas vezes levando a uma escravidão, a um consumismo também destruidor do homem. Mas, iluminados pela doutrina social da igreja, nos posicionarmos e irmos construindo uma sociedade que visa o bem comum. Isso na internet
A pergunta nos pediu na internet. Na internet você vai vendo simplesmente aquelas coisas azedas, muitas vezes, aquelas lutas fratricidas que dividem, que destroem. Nós, como cristãos, não podemos entrar nessa. Nós temos que, com muita sabedoria, ter posição clara, ter o discernimento, ter o bom senso crítico na luz do Evangelho, mas não nos dividir entre nós, mas nos unir em vista da construção do bem comum. Podemos discordar de um e de outro, mas nos lembrando sempre que nós somos irmãos e que é na força da unidade que nós poderemos construir um Brasil melhor e um mundo melhor. Moisés, como foi sua vivência com o Ronaldo Pereira? Tem algum processo para beatificação dele? Bem, Ronaldo, talvez muitas pessoas não conheçam, ou um jovem, ou a maior parte conhece, né? Que entrou na comunidade, muito jovem, entrou com os 19 anos, mais ou menos, na comunidade. Ronaldo vem de uma experiência, estamos falando aqui de ideologia, né? Mas antes da sua experiência com a pessoa de Jesus Cristo, o Ronaldo teve uma forte influência da ideologia marxista, era resistente às coisas de Deus, resistente à fé, resistente à religião. Mas um jovem de classe média, média alta, podemos dizer assim. Seu pai era empresário, ele cuidava das coisas da empresa do pai. E um dia, por caminhos da providência, ele parou num evento nosso da comunidade. E lá, no meio de uma oração, no meio da oração, alguém teve uma palavra e disse assim: o Senhor está tocando o coração de um jovem e nesse instante esse jovem nunca mais será o mesmo. E o Ronaldo estava ali, né? E uma semana depois ele foi conhecer o Shalom, entrou no Shalom. Nós nos demos de cara, eu o reconheci e aí ele se apresentou e eu disse... E nesse momento ele disse: eu sou aquele jovem que Deus tocou o seu coração e que a sua vida nunca mais será a mesma. E realmente, a partir daquele momento, a vida daquele jovem se transformou de uma forma muito forte, muito radical. E ele começou um caminho dentro da obra, que foi sendo um caminho de discernimento, onde ele foi discernindo a vontade de Deus na sua vida. Ele tinha os sonhos dele, ele tinha os projetos dele também. Mas aí ele foi aderindo a um sonho maior, a um projeto maior, que era o chamado de Deus para a sua vida. E então ele entrou na comunidade de vida. Teve que dar passos muito fortes e decisivos, né? Sua família não entendeu muito bem no começo aquele passo, depois pôde compreender melhor. E existia dentro do Ronaldo um desejo muito grande de servir aos jovens, de evangelizar os jovens. Era um jovem muito cheio de vida, muito marcado pela graça de Deus, um jovem de oração, um jovem admirável, ao mesmo tempo uma visão muito transformada pelo Evangelho e muito concreta da evangelização dos jovens do seu tempo, e era incansável. E ele sempre dizia uma frase muito interessante, ele dizia: eu quero gastar a minha vida, eu quero derramar o meu sangue, se necessário, por amor à igreja e para a evangelização dos jovens. E ele sempre repetia isso em entrevistas e tudo mais, tem gravado isso. E foi o que aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1995. Nós estávamos voltando de uma missão em Natal, no Rio Grande do Norte. Houve um acidente. E nesse acidente, o Ronaldo estava voltando de uma evangelização dos jovens. Era também. E o Ronaldo, então, nesse acidente, nós éramos 5 dentro do carro e somente ele faleceu. E quando ele chegou no hospital, os médicos disseram uma coisa muito peculiar. Os médicos disseram que todo o sangue do corpo dele foi derramado. Quando eles foram fazer não tinha sangue. Todo o sangue do corpo dele tinha sido derramado. E para nós, como comunidade, foi muito forte naquele momento aquela experiência, aquela entrega. Porque o Ronaldo era um jovem de 24 anos.
cheios de vida, muito uma visão, uma capacidade. E todo mundo pensava, quando olhava para a comunidade, a gente pensava que nosso Senhor ia chamar primeiro os mais velhos para o céu, né? A gente imaginava, não, nosso Senhor com certeza vai chamar um tiozinho, uma tiazinha, primeiro do que qualquer, um jovem da comunidade. Mas esse não foi o propósito de Deus. Ele quis chamar, para inaugurar a comunidade Shalom no céu, um jovem de 24 anos. E quando nós nos perguntávamos, por que, Senhor? Por que um jovem? Por que o Ronaldo? Uma promessa de futuro, de presente e futuro na comunidade. Deus nos dizia no interior do nosso coração com muita clareza: vocês que nasceram para evangelizar os jovens, eu queria que estivesse diante da minha face um jovem para interceder por todos os jovens que vocês vão evangelizar. Isso ficou muito forte para nós, junto com a vida, uma vida muito especial do Ronaldo. E que a partir daí, é impressionante como a vida dele, o que ele escreveu, o que ele falou, toca tanto o coração dos jovens. E é um sinal muito forte daquela obra que Deus deseja fazer nos nossos jovens. Perguntaram se nós pensamos em causa de beatificação. Não, isso não passa pelo nosso pensamento e pela nossa cabeça. Se a igreja assim o quiser, em algum momento ela mesma tomará a iniciativa. Mas para nós, o Ronaldo é um sinal do que Deus pode fazer e a plenitude de vida que Ele deseja ter para os nossos jovens. Como um sinal daquilo que nós somos chamados. Na verdade, tudo passa. Tudo passa. Olha, gente, tudo passa na nossa vida. Sabe o que é tudo? É tudo. Às vezes a gente tem as coisas, e a gente se esquece que nós somos vocacionados para o céu. Quando o Senhor levou o Ronaldo, essa dimensão do céu, como que se era sempre presente, se deslumbrou mais ainda, se descortinou mais ainda. Porque, me diga uma coisa, quem pode me garantir aqui que eu termino esta frase que eu estou começando? Terminei, né? Mas quem poderia garantir? Ninguém. Ninguém nem garante que eu termine essa pergunta. Ninguém. Como você pode garantir o seu amanhã? Como você pode garantir os dias de sua vida? Como você pode garantir se a eternidade, se o céu não será inaugurado hoje ou amanhã na sua vida? Por isso nós não podemos viver esta vida como se nós a vivêssemos só para ela e em função dela. Mas nós vivemos essa vida com toda a intensidade, mas com os olhos voltados para a eternidade. Porque esta sim, esta vida aqui é transitória. Esta nunca mais terá fim. Nunca mais terá fim. E eu vivo esta vida presente, de uma forma inteira, de uma forma plena, cada vez mais, quando eu tenho os meus olhos na eternidade. Porque aí é como uma âncora, eu trago esta eternidade para cá. E já vivo nesta vida, e já vou vivendo e crescendo nesta vida, para aquilo que eu vou viver para sempre. Eternidade ninguém improvisa. Vida eterna e céu, a gente começa a exercitar aqui e agora. Felicidade eterna com Deus, a gente começa a viver aqui e agora. E é assim que nós vamos inaugurando, que o próprio Deus e a sua graça vai inaugurando a eternidade na nossa vida. E o Ronaldo foi um grande sinal para nós desta eternidade que Deus tem preparado para nós. Moisés, qual a postura da comunidade diante de jovens universitários que ingressam na comunidade de aliança? A postura?
Com a postura diante de um jovem universitário, bem-vindo, bem-vindo, e vamos construir juntos a obra de Deus e o absoluto de Deus na sua vida. Porque o absoluto de Deus, entendi a pergunta, você vai entender também o sentido da minha resposta. Porque o absoluto de Deus, tudo é importante na nossa vida. Os nossos estudos são importantes, o nosso trabalho é importante, a nossa família é importante, muito importante. Mas se nós não tivermos Deus como absoluto da nossa vida, brevemente, aquilo que é importante se transforma em absoluto. E quando a criatura toma o lugar do Criador, a desordem e a desestrutura começa a graçar na nossa vida. Os mais belos dons que Deus nos dá, se nós o absolutizamos, eles se transformam em ídolos. E ídolos são para serem rejeitados e renunciados. Então, a vida profissional, a vida acadêmica, a vida familiar, a vida de trabalho, isso tudo é um dom precioso, mas que precisa estar no seu lugar, que não é o lugar de Deus. E quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, aí tudo entra em harmonia. Inclusive a nossa vida de trabalho, a nossa vida profissional, a nossa vida universitária, a nossa vida familiar. Tudo se coloca dentro de uma harmonia que o próprio Deus ordena. Por isso, aqueles que estão no caminho universitário, sejam bem-vindos à nova ordenação. Sejam bem-vindos a uma nova ordem que Deus deseja fazer na sua vida, colocando as coisas no seu lugar e colocando Deus no centro delas. Porque quando Deus está no centro, a roda roda, né? A roda roda fácil, é lógico, roda, né? Toda roda roda. Mas quando Deus não está no centro, a roda fica quadrada e tudo fica muito mais complicado. Vamos partilhar com a pessoa do nosso lado que o Moisés falou para nós até agora, para quem está dormindo acordar. Amém? Tem uma pergunta aqui sobre a liturgia da comunidade Shalom. E a pergunta é: até que ponto a liturgia da comunidade Shalom está de acordo com a liturgia da igreja? Posso lhe garantir, total. Sim, porque o que é a liturgia? A liturgia não é outra coisa. Vejam bem. Vejam bem. Isso é muito importante a gente saber. Liturgia não é ritualismo. Não é um ritualismo. Quem vive de... Você acha que Jesus, na hora da instituição da Eucaristia, ele já tinha todos aqueles ritos bonitos e belos que nós temos no dia de hoje? Sim ou não? Não. O rito, todo o desenvolvimento do rito é uma ação do Espírito na história da igreja para atualizar o mistério de Cristo para cada tempo da vida da igreja. Porque se você estuda realmente a liturgia,
você vai ver exatamente que a liturgia vai tendo um crescimento, uma vida dinâmica, uma atualização do Espírito, para atualizar o mesmo mistério de Cristo, o mesmo mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, para cada tempo e para o homem de cada tempo. É o culto divino. E na verdade a liturgia nós fazemos em Cristo. Na verdade, Cristo ressuscitado está diante do Pai, com seus braços erguidos, como que mostrando as suas chagas abertas e intercedendo por nós, como que mostrando para o Pai as suas chagas e dizendo: foi por eles, Pai. E olhando para nós e dizendo: tudo que vocês pedirdes em meu nome ao Pai, eu vos darei. Então unam-se a mim. E a liturgia é o culto oficial da igreja, que se une ao mistério de Cristo e que intercede, que louva, agradece, bendiz ao Pai e intercede em favor dos homens. E é interessante você ver que há vários ritos litúrgicos diferentes. Por exemplo, nós celebramos no rito romano. Mas existe o rito melquita, existe o rito maronita, existe o rito caldeu, existem vários ritos que são tradições litúrgicas diferentes na igreja, para que povos com tradições diferentes possam se unir na mesma e única igreja de Cristo, a Cristo, cabeça da igreja, que reúne o seu corpo e que nele louva o Pai e intercede pelos homens. E nós, como membros do corpo de Cristo, nós vivemos com a força do nosso carisma e com a experiência própria do nosso carisma, enriquecendo a vida da igreja, porque também a liturgia se enriquece no decorrer da história, enriquecendo a vida da igreja e atualizando por meio do Espírito. Nós também vivemos essa mesma experiência e contribuímos com o nosso carisma para o enriquecimento da liturgia. Ah, Moisés, mas você não acha que, por exemplo, a comunidade Shalom, às vezes, na hora da elevação, aí ora em línguas? Isso daí não é um pouco fora da liturgia, não? Vou contar uma história para vocês. Papa Paulo VI. Duas histórias. Papa Paulo VI. Primeira vez que na Basílica de São Pedro reúne os carismáticos. Recebe pela primeira vez com o cardeal Sunes, o grande protetor da experiência carismática na vida da igreja, ano de 1967, se eu não me engano, ou um pouquinho mais para frente. A igreja de São Pedro, com mais de 2.000 pessoas que tinham essa experiência carismática. A missa vai transcorrendo de uma maneira normal. Na hora da elevação, um murmúrio suave se levanta na assembleia. Uma oração em línguas. Pela primeira vez, ecoa, digamos assim, nesses tempos, naquela basílica, um louvor em línguas, na hora da elevação. Cardeal Sunes, ao lado de Paulo VI. Termina a missa. O Papa chega para o cardeal e diz: Eminência, o que foi aquilo na hora da elevação? O cardeal: o que, santidade? Aquele murmúrio suave, aquela melodia. E o cardeal diz: santidade, aquilo é o que os carismáticos chamam de adoração em línguas. O fenômeno da glossolalia, nos Atos dos Apóstolos, o senhor se lembra quando estudou? E o Papa olhou e disse: realmente é do Espírito. Porque que lugar mais belo o Espírito poderia motivar uma oração de rendição e adoração, a não ser no momento do sacrifício do Senhor.
realmente é do Espírito. Papa Francisco estava se reunindo com os carismáticos no estádio de Roma. Chega, se ajoelha, o povo todo reza em línguas, ele lá se levanta, o povo canta, vive Jesus o Senhor. Conhece essa música, sim ou não, né? Não? Pois quem conhece, conhece. Quem não conhece, pode conhecer depois. Aí o Papa diz assim, o Papa Francisco, muito obrigado por vocês terem me recebido. Ele não disse alô, o Papa disse, muito obrigado por vocês terem me recebido cantando esta música, porque eu ainda me lembro quando eu era cardeal em Buenos Aires. Uma vez por mês eu celebrava uma grande missa na minha catedral com os carismáticos. E depois da adoração, nós nos ajoelhávamos e todo o povo fazia uma forte adoração em línguas. Está lá no discurso dele. Uma forte adoração em línguas. E depois toda a assembleia proclamava a presença do Senhor ressuscitado, cantando, vive Jesus o Senhor. Muito obrigado por me lembrarem esses momentos tão fortes na minha caminhada como bispo. Então, o que nós vivemos como comunidade Shalom e as demais experiências não é outra coisa a não ser de tudo favorecer para que a Assembleia dos Fiéis possam viver e mergulhar intensamente no mistério, não num rito vazio. Mas que o rito favoreça, o rito sim, favoreça, para que o mistério possa ser bem vivido, intensamente no Espírito, para que toda a graça e o mérito do mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo possa ser frutuosa na vida de todos aqueles que vivem e participam do mistério da liturgia. Por isso o rito, como dizia Jesus, o sábado é a favor do homem e não o homem é a favor do sábado. Por isso o rito é a favor do homem e não o homem foi feito para o rito. E por isso, dentro desse espírito, nós como comunidade Shalom vivemos de uma maneira muito intensa o nosso amor à liturgia. Ok? Moisés, o que lhe trouxe nesta data em BH? Além da graça de Deus, o que lhe motivou? Além da graça de Deus, a graça de Deus. O que me motivou, em primeiro lugar, eu sinto que o Senhor tem uma obra ainda maior, ainda mais intensa, ainda mais fecunda para realizar nessa cidade. Sinceramente, eu sinto no Senhor isso. Em primeiro lugar, fazia 12 anos que eu não vinha. Havia esse impulso e esse desejo no meu coração de poder vir. Mas mais do que isso, nós pessoalmente, como conselho da comunidade, nós percebemos realmente que Deus tem um tempo novo para a missão da comunidade Shalom aqui em Belo Horizonte. E que Deus quer fazer coisas novas. E para Ele realizar esse tempo novo e essas coisas novas, depende dele, mas Ele já quer. Essa é a vontade dele. Então, para Ele realizar, Ele está dependendo de quem? De quem? De nós. E eu vim aqui simplesmente para ser um instrumento de Deus, para animá-los, para que vocês possam aderir a esse novo de Deus, para a missão de Belo Horizonte. E esse novo de Deus não vai acontecer se cada um de nós que somos membros da comunidade de vida, membros da comunidade de aliança, membros da obra, nós não tivermos as disposições interiores para entrarmos e inaugurarmos este tempo novo de Deus para nós. Para isso a gente precisa dobrar os joelhos, porque a nossa vocação é uma vocação que nasce e é fecundada na oração. Nós precisamos estar muito juntos, muito unidos,
e muito dispostos a ofertar a nossa vida em favor deste povo. Eu acho que foi providencial que a gente estivesse aqui, para a gente ficar olhando ali, ó. O que é isso daqui? O que é que está aqui na nossa frente? Alô, o que é que está aqui na nossa frente? O que é? Belo Horizonte. Hã? A cidade. Nosso carisma nasceu. Nosso carisma tem uma característica muito urbana. Nasceu para a cidade, para evangelizar as cidades. A estas milhares de pessoas que estão aí e que são amadas de nosso Senhor. A estes milhares e milhões de jovens que estão aí e que são amados de nosso Senhor. E que nós devemos nos sentir profundamente responsáveis por eles. Profundamente, em Cristo Jesus, responsáveis por essa humanidade. E precisamos pedir a Deus essa graça, assim, de apaixonar mais e mais o nosso coração por Ele e de apaixonar mais e mais o nosso coração por essa humanidade. Porque é nela que nós provamos o nosso amor a Jesus Cristo. Quem ama Jesus Cristo aqui, diga eu, bem forte. Pois então o Senhor espera que você prove, entenda, no sentido positivo, o seu amor, se ofertando a esse povo aí, que desconhece o amor misericordioso de Jesus Cristo, que não sabe ou desconhece a paz. A paz. Que a paz é uma pessoa, que a paz é Jesus Cristo. E por isso eu acredito nesse tempo novo. Um tempo novo. Um povo em movimento. E por isso eu vim aqui para dizer para vocês, missão de Belo Horizonte. Há um tempo novo que o Senhor deseja inaugurar e fazer crescer e que passa através de nós. Por isso eu vim aqui também. Moisés, como foi para você ser chamado a ser fundador? Ninguém é chamado a ser fundador, não. Deus não disse assim, Moisés, vem ser fundador. Eu sempre digo assim que eu não tinha a menor noção. O que eu queria, assim, eu nunca pensei em fundar nada, né? Nunca pensei em fundar nada. Claro, tem um chamado, né? Tem uma vocação, mas Deus me chamou, foi a segui-lo. Jesus me chamou a segui-lo. Assim, quando Ele entrou na minha vida, Ele revolucionou a minha juventude. Quando Ele entrou na minha vida, Ele me deu um desejo enorme de dar a minha vida toda para Ele. Tudo que eu desse era pouco diante do que Ele fez por mim. Se 1000 vidas me desse 1000 vidas, né, como diz aquela música, Ele daria. Porque mais forte do que a morte, o amor que Deus derramou no meu coração. E desejando dar a minha vida a Ele me chamou a dar minha vida aos outros. E foi assim que aconteceu. O que eu queria era ofertar a minha vida para evangelizar os jovens, especialmente aqueles que estavam mais longe de Cristo e mais longe da igreja. Quando eu me ajoelhei aos pés de João Paulo II e fiz essa oferta, eu nunca pensei que Deus ia gerar uma comunidade, que eu estaria fundando alguma coisa. Eu sempre digo e repito e gosto de dizer, né? Quanto à comunidade católica Shalom, eu sou inocente, né? Porque não foi um projeto da minha cabeça. Não tenho culpa não, viu, gente? Qualquer problema aí, não tenho culpa. Porque não foi um projeto da minha cabeça. Foi algo que foi muito maior do que eu. E que me envolveu. Envolveu a minha vida inteira. E envolve cada dia ela. E aí nosso Senhor foi gerando esta comunidade. E no tempo a igreja foi me fazendo entender que isto era um carisma e que para ter um carisma precisava ter alguém que iniciasse, que era um fundador. E que normalmente, na teologia dos carismas, a gente estuda isso. Deus pega e escolhe o pior. É verdade, meu filho. Eu sou testemunha disso. Deus escolhe assim
o vaso de barro mesmo. Sabe por quê que Deus escolhe o vaso de barro? Para que, quando se olhe, não se pense que é o vaso que o vaso é que é a riqueza, mas é a riqueza, as joias que estão depositadas dentro é que valem. Não é o vaso. Porque se fosse uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito capacitada, todo mundo ia dizer, olha como ele é capaz. Mas como é um pobre coitado, pé rapado como eu, e bendito seja Deus por isso, as pessoas podem olhar e dizer, olha como Deus é capaz. Olha o que Deus pode fazer. Olha o que Deus pode realizar. Então, e nós, como um povo, nós somos assim. Como São Paulo diz, olhem no meio de vós, não tem os mais capacitados, os melhores, porque Deus gosta de escolher o que é estulto, o que é vil para o mundo, para manifestar a sua glória. Então, a minha experiência é de alguém que foi alcançado pela misericórdia, alguém que Deus enviou, aliás, alguém que Deus chamou para ser testemunho dessa misericórdia e que contemplou um milagre de Deus ao seu redor. Deus chamando muitos outros para juntos sermos discípulos e ministros da sua paz, da sua misericórdia. Ok? Moisés, é uma pergunta simples. Como é possível ver Deus? Como é possível ver Deus? Diz essa é a aspiração do coração humano, ver a Deus. Ver a Deus. Contemplar a Deus. Esse foi o pedido que Moisés fez. Quero ver a tua face, Senhor. E Deus disse, não, a minha face tu não podes ver, mas tu entras nesta fenda desta rocha, e ao entrar nesta fenda desta rocha, eu passarei. E quando eu passar, tu olhas e me verás pelas costas. Isso simboliza que esse é o desejo mais profundo do coração humano, ver a Deus, contemplar a Deus. Mas no Antigo Testamento isso era impossível. Mas o Verbo se fez carne. E em Jesus Cristo, Deus se tornou acessível a todos os homens. E nós podemos sim ver a Deus. E nós podemos vê-lo com os olhos da nossa fé, mas ver mesmo, não é um recurso de linguagem. Mas nós podemos vê-lo muito mais do que com os olhos da carne. Porque ver é conhecer nas Sagradas Escrituras. Ver é conhecer. E nós podemos conhecer a Deus. Conhecer o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua santidade em Cristo Jesus, na sua palavra. Ah, como é doce, como é suave, como é forte essa palavra. Ela é tão forte, que em contato com ela nós podemos ver a Deus. Como nós podemos ver a Deus na oração, porque o próprio Deus se faz revelar para nós. E quando buscamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, como nós podemos ver e contemplar a face de Deus. Como nós podemos ver a Deus Eucaristia, porque o Verbo fez carne e se revestiu de pão. E como contemplando Jesus na Eucaristia, e como aquela suave adoração, que mais se é visto, se é contemplado do que se contempla, como nós podemos experimentar esta presença e ver a Deus com os olhos da alma como Ele nos vê. E como nós podemos ver a Deus também nos nossos irmãos. Não é recurso, não. É realidade. Quanto mais nós vamos reconhecendo a Deus na oração,
ele vai nos ensinando também a reconhecer a presença dele no outro. No outro, e nós vamos servindo a ele no outro. É impressionante como após, por exemplo, um momento de evangelização, você vai e encontra aquela pessoa, e a pessoa abre o seu coração, e você toca a alma da pessoa, e a pessoa toca a sua alma, e Deus se manifesta ali. E a gente sai como que vendo a Deus, como que não, vendo a Deus. Como é impressionante, por exemplo, como aconteceu com Francisco. Francisco, quando, na sua experiência com Deus, ao beijar o leproso, na verdade, ao abraçar o leproso, era Deus que lhe abraçava. E a partir daquela experiência, Francisco diz, sua vida foi profundamente transformada, porque os que sofrem, aqueles que são miseráveis no plano espiritual, miseráveis no plano moral, miseráveis no plano material, de certa forma, eles são outros vigários de Cristo, ao contrário, porque o Papa é vigário de Cristo, porque ele faz as vezes de Cristo. E aqueles que sofrem são vigários de Cristo, porque eles nos trazem uma experiência de Cristo. Quando nós vamos ao encontro deles, tocando eles, nós tocamos a Cristo. E eles nos tocando também tocam Cristo. Sim, nós podemos ver a Deus. E é em Jesus Cristo, no caminho de Cristo, como discípulo de Cristo, nos impregnando da sua palavra, da oração, dos sacramentos, da vida comunitária e do serviço aos outros, que nós podemos contemplar a face de Deus e podemos ver como Deus é. A plenitude de Deus, a beleza de Deus, a felicidade de Deus, que só Ele pode dar. E é este o convite que eu faço para vocês. Desejem com todo o coração e com toda a alma ver a Deus, e Ele se revelará a cada um de nós. Moisés, creio que é a última pergunta. Deus... Essa é você, né, que está fazendo? É uma pergunta que eu estou fazendo. Deus, como comunidade, hoje nos inseriu em meio a 3 papas nesses 34 anos de fundação da comunidade. Nós nascemos aos pés de João Paulo II, tivemos nosso reconhecimento pontifício com o Papa Bento XVI, e hoje vivemos uma experiência muito forte como comunidade com o Papa Francisco, onde, como comunidade, também estamos inseridos, como você falou sexta-feira, né, do Padre João, que está inserido, você também, lá no Vaticano. Então, assim, gostaria de pedir que você falasse qual a experiência para você, como fundador da nossa comunidade, diante deste mistério que Deus nos colocou. Em 34 anos de fundação, já termos passado, estarmos com o terceiro Papa. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu vou responder como achar melhor, tá? Tá. Bem, em primeiro lugar, eu queria falar da figura do Papa, né? A figura do Papa, quem quer que seja. Eu me lembro bem, quando eu vi a eleição, assim, estava na Praça de São Pedro, estava na Praça de São Pedro na eleição dos 2 últimos papas, né? E é interessante que você nota o seguinte, quando sai aquela fumaça branca, a praça fica em festa. Todo mundo, né? E alguém pode perguntar assim, e alguém perguntou, eu vi alguém, foi eleito Papa? Foi uma fumaça branca, quem é? Não sei. Eu só sei que é o Papa. Porque para nós o que é mais importante, não importa quem é o Papa, importa que é o Papa. Nós temos o Papa, o vigário de Cristo. Ele é um dom de Deus. E nós vimos, particularmente como comunidade Shalom, na nossa história, 3 grandes dons de Deus nós vivemos nesses últimos tempos. Aliás,
o nosso século, final do século XX, início do século XXI, nós tivemos grandes presentes de Deus como papas na igreja. João Paulo II, já falei hoje de manhã dele, esse dom inestimável, São João Paulo II, que nós como comunidade devemos tanto, porque nascemos aos seus pés. Bento XVI, esse homem de uma inteligência brilhante e de uma humildade desconcertante. Eu me lembro muito bem, a primeira vez que eu conheci o Papa Bento XVI, quando ainda não era Papa, era cardeal Ratzinger. Nós estávamos como comunidades novas, visitando o Vaticano. E nós íamos em cada dicastério e lá nos sentávamos para ouvir um pouco o que aquele dicastério, aquela congregação romana fazia na igreja. Então chegava o presidente, um cardeal normalmente, e aí ele falava para nós, que éramos os representantes dos movimentos, tudo aquilo que eles faziam, e a gente ouvia, depois a gente fazia perguntas, e foi assim, fomos andando nos vários dicastérios. E nós chegamos na doutrina da fé. Na doutrina da fé a gente já entrou assim, né? Todo mundo assim. Na doutrina da fé, cardeal Ratzinger tinha uma fama de durão, né? Então todo mundo nos sentamos, e depois chega então o cardeal e senta-se. E aí fica aquele silêncio, porque a gente esperava o quê? Que ele começasse a falar sobre o que era a congregação da doutrina da fé. E ninguém falava. E alguém olhou para ele e disse: Eminência, nós estamos esperando que o senhor fale sobre a congregação da doutrina da fé. Ele disse: eu falar? Disse o cardeal. Não. Eu é que quero ouvir vocês falarem, porque eu quero ver o que o Espírito Santo está fazendo de novo na igreja. Por favor, partilhem o que o Espírito Santo está fazendo. Então, foi um choque, o contrário de todos os outros, né? Um homem profundamente humilde. E aí a gente começou a falar, e ele começou a completar, como que assim extasiado, vendo o que Deus estava fazendo na igreja. Um homem brilhante e humilde. O pessoal dizia, ele era antipático, não era como João Paulo II. Claro que não era, ele não era João Paulo II. João Paulo II é um, Bento XVI é outro, Francisco é outro. Era triste se eles fossem imitar um ao outro. Mas e às vezes Bento XVI ele não era, porque ele era tímido. Bento XVI é tímido, é uma pessoa tímida. E para João Paulo II fazer assim, um homem acostumado com os palcos, com teatro, era a coisa mais fácil do mundo. Para Bento XVI fazer assim, era uma violência enorme. Fazer assim, era uma violência enorme. Porque era a humanidade dele, mas muito magnífico, que mostrou toda a sua grandeza, quando humildemente renunciou ao pontificado. E Francisco, né? Aliás, Bento XVI, esse homem que reconheceu a comunidade, que foi um mestre da fé. Se você pega os discursos do Papa Bento XVI, meu Deus, um mestre da fé. E Francisco, né? Esse Papa latino-americano, esse homem cheio de simplicidade, de uma santidade desconcertante, esse homem que não precisa nem falar. É interessante perceber que nas catequeses de quarta-feira, você vê, antigamente, as catequeses, elas são uma folha e meia, né? Francisco é um terço de uma folha. Ele passa mais tempo falando com as pessoas, olhando para cada uma delas, cumprimentando cada uma delas, tocando e se deixando tocar, se fazendo instrumento da experiência do amor de Deus, dando gestos do amor de Deus para as pessoas, do que multiplicando as palavras. E assim é Francisco. Francisco é um papa dos atos, dos gestos, muito concreto. Meu Deus, você fica impressionado quando o Papa abraça um enfermo. Ele não abraça assim, ele se dá. Ele se dá. Quando você vê ele ao encontro ali, tá, ele falando com cada um. É uma coisa forte. O amor dele pelos pobres que não conhecem a Cristo, porque esses, os mais miseráveis dos homens,
é aquele que desconhece que é amado por Deus. Os pobres espiritualmente, os pobres moralmente, que estão envolvidos pelo pecado. E Francisco não tem isso. Francisco vai ao encontro e escandaliza os fariseus do tempo moderno, porque ele vai ao encontro das pessoas em situação moralmente muito complicada, mas ele vai para comunicar o amor e a misericórdia de Deus. E os pobres materialmente falando, que sofrem. Então, Francisco é um sinal muito forte da misericórdia. Nós, como comunidade, somos enriquecidos. Como igreja, somos enriquecidos. E como comunidade, particularmente. Porque como comunidade, como nós nascemos aos pés de Pedro, nós não queremos ser outra coisa a não ser um eco da voz de Pedro no mundo. Porque a voz de Pedro é o que o Espírito fala para a igreja hoje. Por isso nós temos uma relação tão particular e tão especial com cada sucessor de Pedro, com cada Papa. Porque nós nascemos aos seus pés. E o nosso carisma é para ser sempre, estar sempre aos pés de Pedro, aos pés da igreja, e levando a sua voz como um eco ao coração de tantos e tantas no mundo de hoje. Porque, na verdade, nós estaremos levando a voz de Cristo. Amém? Cerrou, né? Cerramos. Se você desejar nos dar uma palavra final para uma mensagem. Eu acho que a mensagem final e a palavra final é a que eu já dei, né? Deus tem um tempo novo, tem uma obra nova. Sim, porque Deus sempre está fazendo coisas novas. Mas eu não quero dizer para que vocês... ele disse porque não tinham o que dizer e disse alguma coisa. Não. Eu quero lhes dizer que eu sinto no coração. E estou aqui impulsionado também por esta inspiração. Deus quer realizar um tempo novo e uma obra nova aqui na missão de Belo Horizonte. E diz muito respeito a esta cidade, ao coração de muitos que precisam conhecer o que é a paz. Que a paz é uma pessoa e que nós somos instrumentos dela. Quem é o corpo ressuscitado de Jesus Cristo aqui? Diga eu. Porque você sabia? Você? Quem é batizado aqui? Diga eu. Nós fomos enxertados no corpo de Cristo, sim ou não? Sim. Então nós somos o corpo ressuscitado de Cristo no mundo. Lembre-se, muitos só lerão o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Muitos só ouvirão a palavra de Deus através da sua boca. Muitos só verão o olhar de Jesus Cristo através do seu olhar. Muitos só e somente só experimentarão o amor do coração de Jesus através do seu coração, porque você é parte do corpo ressuscitado de Cristo. E Cristo está no mundo continuando a sua obra através de você, através de mim e através de você. Tem uma coisa muito interessante. Não sei onde é que eu li, que diz assim: diante de uma criança pobre, ou diante de um jovem que sofre, ou diante de uma pessoa que não conhece a Deus e vive uma situação de sofrimento muito grande, alguém para e diz assim: Senhor, por que tu não fizeste alguma coisa? E uma voz do alto ressoa e diz: eu fiz, diz o Senhor, eu fiz você. Você é a resposta para esta situação. Deus nos fez para isso. Nós, comunidade Shalom, fomos feitos para esse tempo. Às vezes a gente diz: os tempos de hoje estão muito difíceis. A coisa está muito difícil. Muito difícil. Bom era o tempo passado. No tempo passado, a gente vai, naquele tempo, agora hoje, muito difícil. Eu acho muito engraçado.
O pessoal diz assim, os jovens de hoje, os homens de hoje, as famílias de hoje. Vem cá, que tempo você é, hein? Você nasceu quando? Você não é uma alma penada. Você é desse tempo. Você é família das famílias de hoje. Você é jovem dos jovens de hoje. Você faz parte desse mundo de hoje que você olha com desprezo. Olhe como Deus olhou. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para condenar este mundo, mas para que este mundo fosse salvo. Então ninguém é ET aqui. Ninguém é extraterrestre. Nós somos parte desta humanidade. Nós somos filhos desse tempo. Inclusive, muitos de nós padecemos das feridas do tempo de hoje. E fomos consolados e curados e salvos pelo Senhor neste tempo de hoje, para que nós possamos ser instrumentos de consolação e de salvação para os homens de hoje. Por isso, Obra Shalom de Belo Horizonte. Coragem, 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 parresia. Deem de graça o que de graça receberam. Amém? Obrigada, Moisés, mais uma vez, pelo seu testemunho, pela sua vida ofertada. Esses dias tenho acompanhado assim bem de perto você. Já tive também outras oportunidades de estar com você muitos dias nos nossos encontros, mas esses dias de estar muito próximo e de ver realmente a sua oferta. Você é um homem incansável, incansável. Com a graça de Deus, você se torna incansável. Você não calcula e não mede esforços para que Deus seja anunciado e que essa resposta chegue ao homem de hoje. Que Deus possa continuar te abençoando. E para encerrar, a gente vai cantar essa música. Queria pedir ao Moisés para ele ministrar esse momento de oração, finalizando este momento, onde nós possamos assim cantar a este mundo de hoje, que nos convida, como disse o Moisés, a que nós possamos dar uma resposta, como família, como jovens, como sacerdotes, como celibatários, como crianças que temos aqui. Deus que nos convida a dar esta resposta para o mundo de hoje. Podemos ficar de pé. Resposta vai, diz ao homem que ele não está só. Vai, resposta vai, diz ao homem que ele é amado. Diz ao homem que Cristo ressuscitou. Todos juntos, vai resposta. Vai resposta, vai. Diz ao homem que ele não está só. Resposta vai, leva salvação
salvação ao homem, diz ao homem que Cristo ressuscitou. Podemos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração e reconhecendo a presença de Jesus no meio de nós. Jesus, nós te pedimos, retira-nos de nós mesmos, livra-nos de viver para nós mesmos e coloca-nos, Senhor, em uma atitude de saída, em saída de si mesmo para ti e para os irmãos, em saída de evangelização, em saída de consolação. Senhor, dai-nos, Senhor, a tua coragem, a tua ousadia, a tua parresia. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Jesus, para que nós possamos sair do nosso imobilismo e nos tornarmos mais e mais e ainda mais um povo em movimento, um povo alcançado pela misericórdia e que se transforma em alegre instrumento da misericórdia divina. Ore no Espírito, abra o seu coração. Senhor, é isso que eu te peço. Eu te peço, Senhor, para a missão de Belo Horizonte, para a missão da comunidade Shalom de Belo Horizonte. Eu te peço que tu derrames o teu Espírito Santo, nos encha do teu consolo, da tua graça, da tua misericórdia, para que nós possamos ser instrumentos do teu consolo, da tua graça, da tua misericórdia, para o coração dos jovens, das jovens, das famílias, dos pobres necessitados, dos que não conhecem a paz que és tu. Senhor, capacita-nos, por mais que nós nos sintamos incapacitados, capacita-nos. Coloca um apaixonamento no nosso coração. Renova, Senhor, o amor esponsal a Ti
e um verdadeiro, Senhor, uma verdadeira e sincera e positiva paixão pela humanidade, para que nós possamos juntos doar a nossa vida, ofertar a nossa vida. Para que muitos possam conhecer que Tu és a nossa paz, a paz verdadeira, a paz plena. Abençoa, Senhor, este povo. Abençoa, Senhor, esta missão. Abençoa, Senhor, estes jovens, estas famílias. Abençoa, Senhor, estes homens, estas mulheres que aqui estão. Torna-os, Senhor, testemunhas da Tua ressurreição. Torna, Senhor, corajosas e audaciosas testemunhas, ousadas testemunhas da Tua ressurreição. Faz-nos, Senhor, uma verdadeira resposta para o homem de hoje. Eis-nos aqui, Senhor. E você pode repetir comigo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor. 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 Faz-me testemunha Faz-me testemunho da Tua ressurreição. da Tua ressurreição. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faze-nos testemunhas Faze-nos testemunhas da Tua ressurreição. da Tua ressurreição. E juntos cantamos. Vai, resposta vai. Diz ao homem que ele não está só. Vai, resposta vai. Diz ao homem que ele é amado. Diz ao homem que Cristo ressuscitou. Vai, resposta vai. Diz ao homem que ele não está só. Resposta vai, leva salvação ao homem, diz ao homem que Cristo ressuscitou. O Senhor me dá uma imagem de um monumento que Ele está construindo e que está em fase de construção. E Ele mostra que os alicerces foram colocados, que no decorrer dos 15 anos desta obra aqui, muitas pessoas aqui passaram e foram como que pedras colocadas no alicerce. Ofertaram as suas vidas, doaram a sua vida, por aqui passaram e foram como pedras neste alicerce. Mas o Senhor diz: esta etapa está se consumando. Agora é necessário começar a erguer o monumento. Não para a vossa glória, mas para a minha glória. Para que muitos olhando vejam e me vejam e sejam salvos. Sejam dóceis instrumentos neste tempo novo,
nesta fase nova deste monumento que eu estou construindo para minha glória, assim diz o Senhor. E nós queremos dizer mais uma vez: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faz-nos instrumentos. Faz-nos instrumentos de edificação do monumento para a tua glória. Do monumento para a tua glória. Pedimos, Senhor, a intercessão da tua e nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Porta do céu, São João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.